Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua palavra. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo em que celebramos a festa da Santíssima Trindade. Assim, digamos que coroamos este tempo que nós terminávamos domingo passado com a festa de Pentecostes, fechando o tempo da Páscoa. Se conclui definitivamente, digamos assim, com a festa da Santíssima Trindade. Logo mais, na quinta-feira, nós celebraremos a festa de Corpus Christi. A festa da Santíssima Trindade vem nos recordar um Deus próximo, um Deus unido à humanidade, a seu povo, um Deus que não quis estar distante, separado, mas um Deus que permanece unido às suas criaturas. E aqui nós então nos deparamos, nos relacionamos com um Deus que cria, com um Deus que edifica, salva, e com um Deus que santifica-nos. Ou seja, um Deus que está preocupado com todas as nossas dimensões. A dimensão enquanto criatura que somos, a dimensão enquanto pessoas que necessitam ser salvas, edificadas, e a dimensão enquanto pessoas que necessitam ser santificada no dia a dia da sua caminhada. Por isso Deus se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E é nessa dimensão trinitária que nós adoramos o único Deus. O Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Desta forma, nós não podemos discutir, não existe essa abertura para discutir se existe um primeiro, um que veio depois, se existe um maior, um outro menor. Na família da Trindade, o que existe é, de forma unânime, um único Deus. E esse único Deus se decide se revelar a partir de três naturezas: a natureza de Pai, de Filho e da natureza do Espírito Santo. Desta forma, caríssimos irmãos e irmãs, nós então somos chamados com a festa da Santíssima Trindade a deixarmos ser conduzidos por essa Trindade, por esta comunidade perfeita. E aqui, celebrar a festa da Santíssima Trindade é ter um forte convite de Deus para com a humanidade. A humanidade que vive dividida, dilacerada, separada. A humanidade que vive ela mesma se autodestruindo. A humanidade que vive cada vez mais se distanciando dela mesma pela polarização e por tantas outras divisões que há no interior da humanidade. A família da Santíssima Trindade é a comunidade perfeita, onde não há divisão, onde não há primeiro nem o último, onde não há o mais poderoso e o menos poderoso. Mas existe ali a família, existe ali a comunhão, existe ali esta perfeição entre os membros desta família. Deus é único e se decide se revelar em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os textos que a liturgia nos oferece neste domingo nos ajuda a perceber a docilidade e a proximidade deste Deus. A leitura primeira do livro do Deuteronômio nos mostra que o profeta Moisés, aqui nesse cântico introdutório do livro do Deuteronômio, nos mostra justamente que a antiga aliança entendia e via Deus de uma forma respeitosa e de uma maneira distanciada. Ou seja, Deus estava sempre distante e o povo tinha um temor imenso de Deus. Por isso, os olhos humanos não podiam contemplar a face de Deus. E todo aquele que viesse a contemplar a face de Deus, esse morreria.
Por isso, na Antiga Aliança, por exemplo, quando Moisés tem a visão do Sinai, diz que ele cobre a sua face, por não tinha o direito de ver a face de Deus. Esta era a compreensão de Deus na Antiga Aliança. Mas, na própria Antiga Aliança, aqui lá no Monte Sinai, acontece uma cena que quebra esse paradigma. E aqui, portanto, convida o próprio autor sagrado. Terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações? E ainda, ele veio com mão forte, braço estendido. Ou seja, para defender-se, veio com mão forte, braço estendido, ele se fez próximo, unido ao grito do seu povo. E este Deus nos oferece leis, este Deus nos oferece caminhos de como devemos fazer esse caminho, nos comportar ao longo desse caminho, que são os seus mandamentos. Aqui, portanto, nós percebemos já um Deus que se fez próximo, e não aquele Deus dos antigos, que era um Deus distante, um Deus que os olhos humanos não deveriam e não podia contemplar. Termina essa leitura mostrando: guarda a sua lei e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, tu e teus filhos depois de ti, e viva longos dias sobre a terra, que o Senhor Deus te vai te dar para sempre. Ou seja, Deus se fez próximo, Deus fala a língua dos homens, Deus comunica o seu amor através das suas leis. Não uma lei impositiva simplesmente, mas uma lei que é feita a cada passo, a cada dia, por luz e por intercessão, por mérito do próprio Deus, que coloca no coração da humanidade a sua própria semente da lei. O texto do Evangelho, caríssimos, nos mostra, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, portanto, o final do Evangelho de Mateus, nos mostra esta bonita cena. Os discípulos que são chamados para o monte lá na Galileia, onde ali deveriam encontrar com Jesus. E de fato se encontram com o Mestre. E quando contemplam, veem Jesus, diz o texto que prostam-se diante dele. Mas esse prostrar diante dele, nem todos prostam com o coração, ou seja, livremente, no sentido de crer que ali é o Senhor. Diz que alguns dentre os 11 duvidaram desta identidade do Mestre Jesus. E é justamente neste sentido que Jesus vem reafirmar a sua identidade e mostrar esta proximidade, esta intimidade do Deus onipotente com as suas criaturas. Diferente da Antiga Aliança, que tinha um Deus distante, um Deus que os olhos humanos não podiam contemplar, aqui Jesus vai dizer: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Evangelho então nos diz, relata nesta segunda parte do mesmo, Jesus então que vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ou seja, eu sou Deus, o onipotente, o todo-poderoso. E depois ele vai então nos delegar o que precisamos fazer, tendo esta consciência de que ele é Deus. O que nós precisamos agora, enquanto criaturas, enquanto enviados, chamados e enviados por ele, devemos fazer. E Jesus vai nos delegar aqui algumas coisas concretas, especialmente duas destacamos. A primeira é o ensinamento e a segunda, os sacramentos. Ele vai então dizer, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. E qual é a didática que nós iremos usar para fazer com que todos os povos pertençam a ele? Ele vai nos dar então essa didática, que, como disse, são duas. É o batismo, os sacramentos. Ele diz que devemos fazer com que todos os povos a ele pertençam, batizando-os em nome da Trindade. Aqui recorda a festa
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na igreja primitiva se batizava apenas em nome de Cristo. Agora se batiza em nome da Santíssima Trindade, ou seja, da comunidade perfeita. E aí batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não basta o sacramento. É necessário, a partir do sacramento, alicerçar estas pessoas que estão inseridas na igreja pelo sacramento, fortalecê-las pelos ensinamentos. Por isso, ensinai-os a observar tudo que vos ordenei. Ou seja, o ensinamento é para ajudar as pessoas a recordar tudo aquilo que foi dado e ensinado pelo Mestre Jesus, a observar tudo que eu vos ordenei. E Jesus então nos dá um conforto. Quando achávamos que estaríamos sozinhos na sua partida, na festa da Ascensão, ele então vem dizer para nós: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Caríssimos, não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Isto é um grande consolo. Isto é uma grande força que de Deus recebemos. Na missão, nunca estamos sozinhos. Estamos sempre sendo acompanhados, orientados, inspirados pelo próprio Jesus. E, claro, a presença da Trindade Santa. Concluímos esta liturgia com a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 14 e 17, onde Paulo começa com uma afirmativa: todo aquele que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Ou seja, todos nós que deixamos ser conduzidos, impelidos por esta força, estamos declarando a nossa filiação. Deus é nosso Pai. E em seguida, Paulo vem dizer que nós não recebemos um espírito de escravo, ou seja, aquele que simplesmente obedece. Nós recebemos um espírito de filhos adotivos. E não simplesmente filhos adotivos, sendo nós filhos adotivos do Pai, nós agora temos direito à herança divina. E vai dizer então Paulo que esta adoção que Deus então tem para conosco, nos dar a intimidade de chamar Deus de Abar, ó Pai. Ou seja, agora a nossa intimidade ainda é mais profunda. Abar, ó Pai, é uma forma carinhosa, afetiva de se dirigir a Deus. Não é mais aquele Deus distante que os olhos humanos não podiam contemplar no Antigo Testamento. Agora, é como diz o próprio Mateus em outro capítulo, Deus conosco, Emmanuel. Ou seja, Deus se fez um de nós e está junto de nós. E esta comunhão, ela se dá nesta comunidade da Trindade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, Paulo vem dizer: somos herdeiros deste grande tesouro que é o reino de Deus. E Deus fez com que nós fôssemos para Ele cordeiro. Deus nos trata como cordeiro, ou seja, Deus cuida, Deus zela para que sempre o amemos e sejamos dele filho. Que o Senhor nos abençoe, enriqueça com intenso amor a nossa fé nesta solenidade da Santíssima Trindade. Não esqueça, caros irmãos e irmãs, se você gosta desta minha pequena explicação, não esqueça de deixar o seu like, de pedir outras pessoas que se inscrevam em nosso canal. Ainda não atingimos 1000 inscritos, é sinal de que estamos bem lento. Mas também não estamos preocupados com inscritos, estamos preocupados com você que me acompanha e se gosta e se está te ajudando a rezar e ficar mais próximo de Deus. Mas se for possível, se inscreva, deixa seu like, compartilhe. Isso é muito importante para o trabalho da plataforma, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Maria de Nazaré,
Maria me cativou.